Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, boa tarde, eu sou a professora Érica e vamos para mais uma aula de matemática. Vamos para a resolução das atividades da aula anterior, da aula 12. O primeiro diz o seguinte: simplificando-se 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75. Obtém-se. Então, primeiro a gente tem que simplificar, não é, essa equaçãozinha aí. Primeiramente, a gente tem que observar os nossos radicais, as radiciações. 3 não possui raiz quadrada exata, nem 12 e nem um 75, certo? Então, a gente vai fatorar essas raízes quadradas. O 3, a gente vai deixar o 3 porque o 3 ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, vai ficar 2 raiz de 3 normal, certo? A gente vai fatorar a raiz de 12 e a raiz de 75, certo? Então, está aqui, ó, 12, vamos fatorar. A mesma coisa também de decompor, certo? Então, a gente decompõe por números primos. Quem são os números primos? Aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, ó, 12 dividido por 2 vai dar 6. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Então, eu vou dividir de novo. 6 dividido por 2, 3. O 3 dá para dividir para 2? Não, só vai ser por ele mesmo. Então, 3 dividido para 3, 1. Então, quando termina em 1, acaba a minha fatoração, acaba a minha decomposição, certo? Então, aqui, ó, eu vou juntar os meus semelhantes, que é o 2. 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 3. Então, vai ficar o seguinte, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3. Agora, eu vou fazer a fatoração da raiz de 75. Então, eu vou decompor o número 75. Como é um número que termina por 5, então eu já sei que o número que eu vou dividir ele vai ser o 5. 75 dividido para 5, 15. 15 dividido para 5, novamente, vai dar 3. E o 3 só divide por 3. 3 dividido para 3, 1. Então, ficou assim, ó, juntando os semelhantes, 5 vezes 5, 25, vezes 3. Então, quer dizer que o quê? A raiz de 12 agora vai ser 4 vezes 3 e a raiz de 75 vai ser 25 vezes 3, certo? Então, colocando agora na nossa equação. 2 raiz de 3, porque eu disse a vocês que a raiz de 3 vai ser o próprio raiz de 3, mais 2 vezes, quem é a raiz de 12 que a gente fatorou? 4 vezes 3. Então, raiz de 4 vezes 3, menos 2 vezes a raiz de 75, que a gente fatorou e encontramos 25 vezes 3. Então, menos 2 vezes raiz de 25 vezes 3. Então, agora, iremos resolver as nossas raízes, as raízes exatas. Então, ó, 2 raiz de 3, vamos repetir, porque o 3 não tem raiz exata, mais 2 vezes. Quem é a raiz de 4? É o 2. Então, o 4 ele vai sair da raiz. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 2. 3 não possui raiz exata. Então, vai continuar dentro da raiz. Menos 2 vezes. Quem é a raiz de 25? 5. E o 3 continua ainda dentro da raiz. Então, agora iremos resolver os números que estão fora da raiz. Ó. Repete o 2 raiz de 3, mais 2 vezes 2, 4, raiz de 3, menos 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Então, agora iremos resolver os números que estão na frente das raízes, o 2, o 4 e o 10. Então, ó, 2 mais 4, 6. 6 menos 10 vai dar menos 4, que é como se fosse assim, eu estou devendo 10 e só paguei 6, então ainda estou devendo 4, certo? Então, vai ficar menos 4 raiz de 3, satisfazendo aí a letra C. Vamos agora aí para a segunda questão.
está pedindo para escrever simplificadamente, né, a raiz cúbica de 216 sobre 64. Então, primeiramente, a gente tem que descobrir qual é a raiz cúbica de 216 e qual é a raiz cúbica de 64. Ou seja, professora, o que é isso? Qual é o número que eu multiplico ele mesmo 3 vezes, que dá 216 e que dá 64, certo? Então, aqui, ó, pelo 216, qual é o número que eu multiplico ele 3 vezes, que dá 216? O 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. Então, quer dizer que a raiz cúbica de 216 é 6, ok? E quem é a raiz cúbica de 64? É o 4, porque 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é o 4. Então, como é uma fração, é uma divisão, né? 6 dividido para 4 vai dar um número decimal. E aí, na nossa questão, está em números em frações. Então, a gente vai simplificar esse número que ele está pedindo, né? Para escrever simplificadamente. Então, como é que a gente simplifica uma fração? Iremos encontrar um número que dê para dividir tanto o numerador, que é o número de cima, quanto o denominador, que é o número de baixo. Então, qual é o número que dá para dividir 6 e 4 ao mesmo tempo? É o 2. Então, a gente coloca o 2 assim, ó. 6 dividido para 2 vai dar 3. E 4 dividido para 2 vai dar 2. Satisfazendo aí a letra A. Vamos agora para a terceira questão. Efetue a operação escrevendo de forma mais simplificada a raiz cúbica de 729. Ou seja, observando a nossa questão anterior, qual é o número que eu multiplico ele 3 vezes, que dá 729? É o 9, porque o 9 vezes 9 vai dar 81. 81 vezes 9 vai dar 729. Beleza, pessoal? Vamos agora para a quarta questão. Simplifique o radical, raiz de 2 elevado à quinta potência, vezes 5 elevado à quinta potência. Então, ó, como é que iremos fazer isso? Primeiro, a gente vai fatorar o 2 elevado à quinta potência e o 5 elevado à quinta potência. Então, é o seguinte, ó. Como é que a gente vai fatorar o 2 elevado à quinta potência? E uma potenciação, multiplicação de potenciação, a gente repete a base e vai somando os expoentes. Então, como é que a gente pode fazer para ir somando os expoentes e até dar 5? O expoente ser 5. Então, ó, vai ser assim. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, porque se eu for somando aqui, ó, 2 mais 2 dá 4. Então, se eu colocar mais 2 elevado a 1, vai dar 5, certo? Então, a expressão vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Mas, professora, por que você não colocou o 1 ali? Porque quando o 1 é expoente, só precisa repetir a base, que no caso é o 2, certo? Então, agora iremos fazer a mesma coisa com 5 elevado a 5, né? A quinta potência. Então, só o que vai mudar é a nossa base, porque de 2 agora vai ser 5. Então, vai ficar, ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Porque quando a gente faz a multiplicação, a gente repete a base, que no caso vai ser o 5, e somamos os nossos expoentes. Aqui a gente só está decompondo, né, a nossa potência, certo? Então, vai ficar, ó, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado vezes 1. Então, quer dizer que agora, dentro da nossa raiz, ao invés de ser 2 elevado à quinta potência vezes 5 elevado à quinta potência, será 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5, certo? Que é um 5. Então, vamos colocar dentro da raiz. Então, o que é que vamos fazer agora? Esses números que estão elevados, ou seja, que estão, né, em uma potência
elevado a um expoente, então, iremos retirar ele da raiz. Por quê? O contrário de uma potenciação é uma radiciação. Então, a gente tira ele, deixando apenas dentro da raiz aqueles que não possuem o expoente, que no caso é esse 2 e esse 5, certo? Então, vai ficar aqui fora 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. E dentro da raiz ficam os números que não possuem o expoente, né? Que é o 2 vezes 5. Aí, agora, vamos resolver a nossa equação que está fora da raiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. E resolvendo agora dentro da raiz. 2 vezes 5, 10. Então, qual é a forma simplificada dessa radiciação aí? 100 raiz de 10. Beleza? Vamos agora para a quinta questão. Sabendo que todas as expressões são definidas no conjunto dos números reais, determine o resultado para 8 elevado a 2 sobre 3, certo? Tá aqui, né? 8, 2 sobre 3. Então, como é que iremos resolver? Então, a gente faz, como está em uma forma de potência, o contrário de uma potência é uma radiciação, certo? Então, a gente vai fazer em forma de radiciação. Então, ó, colocamos o 8 dentro da raiz e a fração, o nosso numerador, ele vai ficar dentro da raiz, certo? E o denominador, que é o 3, vai ficar como o índice da nossa raiz, certo? Porque aqui dentro é o índice, ou seja, vai determinar a quantidade de vezes que precisamos multiplicar o número para poder acharmos o resultado. Então, é o seguinte, primeiro vamos resolver a potência, que está dentro da raiz, que no caso é 8 elevado a 2, que vai dar 64. Então, vai dar 64. E repetimos o índice 3. Ou seja, agora iremos resolver o seguinte, qual é o número que multiplicado 3 vezes vai dar 64? É o 4, né, como vimos anteriormente. Porque 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então, essa é a forma simplificada para essa expressão aqui. Vamos agora para o conteúdo da nossa aula de hoje, que é resolução e elaboração de problemas envolvendo potências de expoente fracionário e radiciação, assim como vimos na questão anterior. Potências com expoente fracionário. Para resolver potências com expoente fracionário e decimal, basta convertê-las em raízes. Dado uma potência em que A é real, bem como x e y são inteiros. Como a gente estava vendo na nossa questão anterior, na questão 5. Então, para melhor entender essa definição, vejamos a resolução em alguns exemplos. Ó. Então, o primeiro exemplo está 3 elevado a 2 sobre 3. Então, o que foi que aconteceu? Colocou-se o 3 dentro da raiz, o 2, que era numerador, ele se transformou em expoente, e o 3, que era denominador, se transformou no índice da radiciação, certo? Então, resolve como resolvemos na questão anterior. O segundo exemplo é 9 elevado a 1 sobre 2. Então, quem ele colocou dentro da raiz? O 1. Não é isso? Então, nem precisa colocar. Quando é 1, não se coloca. E como é uma raiz quadrada, também não precisa... Como é o 2, né, que vai ser o índice, então a gente chama de raiz quadrada. Então, também não precisa colocar, certo? Agora, no exemplo 3. 59 elevado a 7 sobre 2. Então, o 7, que é o numerador, ficou como expoente dentro da raiz, e o 2 ficou como índice. Então, quando é 2, não precisa colocar ele dentro da raiz, que a gente já subentende que é uma raiz quadrada, certo? O quarto exemplo é o seguinte, é 10 elevado a menos 2 sobre 9. Então, ó, já está negativo. Então, quando for negativo, a gente vai precisar fazer a seguinte forma. Colocamos o menos 2, não é isso? O menos 2 como expoente no 10. E o 9 colocamos como índice da raiz quadrada. Ou da radiciação, desculpa.
Então, como ele é um número negativo, precisamos fazer uma conversão para que ele possa ficar positivo, certo? Então, ó, a gente coloca o 10 como denominador e colocamos o 1 como numerador, que é para tirar esse sinal de menos. Então, deixamos o 1, aí fica 1 sobre raiz de 10 elevado ao quadrado com o índice de 9. Da mesma forma que escrevemos um número com expoente fracionário em forma de radiciação, podemos fazer o inverso. Antes estávamos fazendo o quê? A forma de fração. Agora vamos fazer o inverso. Que está dizendo o quê? A raiz cúbica de 7 elevado à 12ª potência, que é elevado a 12. Então, é o seguinte, e aí ele estava em forma de radiciação, aqui está em forma de radiciação, então vamos fazer em forma de fração. Então, é só colocar o 7, não é isso? O 12, que é a potência da raiz, vai ser o numerador. E o 3, que é o índice da radiciação, vai ser o denominador. A mesma coisa na letra B. Então, é a raiz cúbica de 4 elevado a 4. Então, esse 4 que está dentro da raiz vai se transformar no numerador e o 3, que é o índice, vai se transformar no denominador. Na letra C, 17 sobre 9. Então, esse 9 que está dentro da raiz vai se tornar o numerador, mas, gente, esse 2 aí surgiu de onde? Então, quando ele não tem nada, quando a raiz não apresenta índice, subentende-se que ali é um 2, porque é uma raiz quadrada, certo? Então, vai ser 9 sobre 2. Exemplos. Está pedindo para calcular. Olha aí essa raiz de índice 4 com 10 elevado a 4. Então, ó, vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. O 4 que está dentro da raiz vai se transformar o numerador e o 4 que está dentro lá fora, que a gente chama de índice, vai se transformar no denominador, certo? Então, ó, vai ficar 10 elevado a 4 sobre 4. Então, 4 dividido para 4 vai dar 1, certo? Então, 10 elevado a 1 é 10. Agora, temos uma multiplicação dentro da raiz e essa raiz tem um índice de 5. Então, como é que a gente vai fazer? Dentro, a gente subentende que tem 1, não é isso? Então, vai ficar 1 sobre 5. Então, vamos distribuir essa fração para cada um dos termos que está dentro da raiz, tanto para o 6 quanto para o 8. Então, vai ficar raiz de 6 com índice 5 vezes raiz de 8 com índice 5 também. Aí, agora, temos uma raiz dentro de outra raiz. Então, é o seguinte, a raiz que está dentro da raiz, que é a raiz cúbica de 15, a gente vai fazer dessa forma, colocar ela dentro de parênteses e iremos elevar ela a um número fracionário, que vai ser 1 sobre 2, porque o 1 está dentro, né, como o expoente elevado, e o 2 é o índice que está fora. Então, vai ficar, ó, raiz cúbica de 15 elevado a 1 sobre 2. Então, tiramos o 15 da raiz e também vamos elevar ele a outro número fracionário, que é 1 sobre 13, ou 1 sobre 3, desculpa, fecha parênteses, 1 sobre 2 também. Por quê? A gente não precisa tirar eles das raízes, não é isso? Então, a gente tinha duas raízes, então vamos fazer isso 2 vezes. Aí, agora, a gente vai multiplicar a fração que está dentro do parênteses com a que está fora. Então, multiplicando os numeradores, que são 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 15 elevado a 1 sobre 6, que vai dar igual a raiz sexta de 15, certo? Aí, agora, temos uma raiz mais um número elevado a uma fração. Então, ó, observando aí, temos a raiz de 49. Ela tem exata? Tem exata, que é o 7. Porque 7 vezes 7 vai dar 49. Então, a raiz exata de 49 é 7. Então, colocamos aí o resultado. Mais a raiz cúbica de 27. Por que se transforma na raiz cúbica de 27? Porque lembra que tem ele é elevado a uma fração, então iremos transformar em um número, uma radiciação. Então, o 3, que é o numerador,
o denominador vai se transformar no índice, e o 1, como ele é o numerador, não precisamos colocar dentro da raiz. Então, vai ficar, ó, 7 mais 3. Por quê? Porque 3 é a raiz cúbica de 27. Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, 7 mais 3 vai dar igual a 10. Então, essas são as referências para a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.